Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista, e o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar. Existe relação entre a saúde bucal ruim e a dificuldade no emagrecimento? E qual seria essa relação? Esse conteúdo surgiu, gente, porque eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook, na minha comunidade do YouTube, perguntando para meus seguidores se existe relação entre a dificuldade de emagrecimento e uma saúde bucal ruim. E a maioria deles responderam que sim, e outros disseram que não conseguiriam entender o sentido disso. Se não conseguiram entender essa relação. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar melhor para vocês se existe relação entre a saúde bucal ruim e a dificuldade do emagrecimento e qual seria essa relação, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Se esse que eu tô falando para vocês é interessante, imagine os futuros e os que já foram postados aqui. Então se inscreve, é gratuito, você não paga nada e tem acesso à informação de qualidade. Curte esse vídeo se você acha que é um conteúdo relevante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, gente. E também você me incentiva a postar mais. Quando eu vejo sua curtida lá, eu me encho de gás para postar mais conteúdo, tá certo? Então agora vamos às informações. Primeiro, gente, vamos entender o que seria uma saúde bucal ruim. É quando você tem a presença de alguma doença bucal, né? É óbvio. Mas as doenças bucais mais prevalentes, né? As mais frequentes são doença cárie, que é uma das mais prevalentes do mundo, gengivite, que é a inflamação da gengiva, e doença periodontal, ou periodontite, que é a inflamação do periodonto. Eu vou focar só na doença periodontal, que ela é a principal relação que existe entre a saúde bucal e a dificuldade no emagrecimento. Então, o que é uma doença periodontal? Primeiro, eu vou mostrar para vocês uma condição de normalidade. Olha esse dente aqui. Esse dente ele está inserido no osso alveolar, né? O osso que está na mandíbula e na maxila. Depende se esse dente é inferior ou superior. Vejam que ao redor desse dente tem um monte de fibra. São as fibras colágenas. Existem 8 fibras colágenas em diferentes direções, 8 tipos. São várias fibras colágenas, né? Essas fibras colágenas, gente, elas estão em várias direções e elas são a menor articulação do corpo humano, que é as gonfoses. Elas são responsáveis por uma espécie de amortecimento, propriocepção do dente. Elas também têm presença de vasos sanguíneos e outros tecidos, tá certo? Por exemplo, células de defesa do nosso corpo, que podem chegar até o periodonto. Ela também, gente, participam do periodonto o osso, né, de suporte, o dente e as gengivas que vão recobrir tudo isso. Agora que vocês já entenderam o que é o periodonto, né, vamos entender o que seria a periodontite ou doença periodontal. Essa imagem aqui, gente, são de bactérias, os cocos, de uma pessoa que não passa o fio dental. Então, embaixo do sulco gengival dela está isso. Sulco gengival é isso, gente. É um pedacinho que ainda tem da continuidade do dente, da coroa do dente que a gente está vendo, tem um pedacinho ainda embaixo da gengiva que continua. Ele tem em torno de 3 milímetros de profundidade, né, de 2 a 3 milímetros. Nessa profundidade, gente, podem se acumular bactérias em quem não usa o fio dental, certo? Quando essas bactérias se acumulam, elas podem liberar produtos tóxicos. Esses produtos tóxicos vão causar inflamação no periodonto, que é a periodontite. Quando tem inflamação, gente, tem recrutamento de células de defesa do nosso corpo. Então, nosso corpo tem o soldado, a marinha e a aeronáutica do corpo, né? Que são as células de defesa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Neutrófilos, macrófagos, monócitos, eosinófilos, linfócitos. Todas essas são células de defesa. Quando tem inflamação aguda, as primeiras células de defesa que chegam são os macrófagos e os neutrófilos. Essas células são espécies de Pac-Mans, aquele come-come. Então, elas são células fagocitárias. O que é que essas células vão fazer? Elas vão lá, onde está tendo a inflamação, tentar comer o causador da inflamação. Então, se as bactérias são os causadores da inflamação, os neutrófilos e macrófagos vão comer bactérias. Para vocês terem ideia, um macrófago consegue comer até 100 bactérias de vez. E acabou por aí, gente? Eles só vão lá comer as bactérias? Não. O que é que eles vão fazer? Como eles são as primeiras células de defesa, são soldados, eles vão pegar pedaços dessas bactérias, digamos, pega a roupa delas, um pedaço de cabelo, um exemplo, né, fazendo uma alusão, e vão lá apresentar para o comandante geral, ou seja, vão apresentar o antígeno. Então eles vão para as cadeias de linfonodos, que muita gente fica com a região dolorida, endurecida, que é o que chamam de ínguas. Ou seja, a inflamação onde está tendo o processo de apresentação do antígeno, certo? Então os macrófagos vão lá e mostram para o comandante geral, olha, essa aqui estava causando problema lá na boca. Então o comandante geral pega e libera os soldados de elite, né? O pessoal da elite das Forças Armadas do nosso corpo, que é nosso sistema de defesa. Então vai lá uma imunidade específica. Todo esse processo, gente,
envolve liberação de citocinas. Então, as citocinas seriam uma espécie de mensageiros, né? O rádio entre esses soldados e comandantes. Então, essas citocinas, elas sinalizam para outras células virem. Então, fala, olha, está tendo problema aqui, precisa de reforço. Então, são citocinas. As citocinas que estão envolvidas na inflamação do periodonto, né, são principalmente interleucina 6 e interleucina 1 beta. Essas interleucinas, gente, elas viajam e sinalizam para outras células que está tendo um problema ali na boca através da corrente sanguínea. O sangue circula pelo corpo todo. Para vocês terem ideia, 20% do nosso sangue está passando pelo fígado agora. Ou seja, essas citocinas vão chegar lá no fígado. Quando elas chegam no fígado, elas produzem uma proteína chamada proteína C reativa. Essa proteína C reativa, gente, ela é um marcador de inflamação aguda. Então, se você vai fazer a dosagem de proteína C reativa no seu sangue, por exemplo, paciente que tem artrite, vai ter proteína C reativa aumentada. Paciente que tem periodontite, vai ter proteína C reativa aumentada. Inclusive, a proteína C reativa é um marcador de doença cardiovascular, de possibilidade de doença cardiovascular no futuro, porque a inflamação tem relação com doença cardiovascular. Mas vamos voltando para o que interessa. Então, gente, essas interleucinas 6, interleucina 1 beta, principalmente interleucina 6, além de sinalizar para o fígado produzir proteína C reativa, ela também impede um processo metabólico importante nosso. Vou explicar agora para vocês como é que ela interfere. Ela vai promover, gente, resistência insulínica. Vou explicar para vocês agora o que é a insulina rapidinho. Quando você come carboidrato, ou seja, pão, macarrão, arroz, açúcar, de maneira geral, você começa a digerir esses carboidratos na boca através de uma enzima chamada amilase salivar. Essa enzima quebra carboidratos. Então você vai engolir, ele vai para o esôfago, para o estômago. No estômago, vai parar um pouquinho essa digestão de carboidratos. Quando para um pouquinho no estômago, ela continua no intestino. Quando essa digestão continua no intestino, gente, o intestino libera um peptídeo chamado GLP-1. Esse peptídeo vai lá no pâncreas. O pâncreas é um órgão que está aqui atrás do estômago. E esse órgão produz alguns hormônios, principalmente insulina e glucagon. Esse GLP-1 ele vai lá no pâncreas e fala: pâncreas produz insulina porque o humano comeu carboidrato e daqui a pouco está chegando glicose na corrente sanguínea. E aí o pâncreas produz insulina. Quando essa digestão do carboidrato está finalizando no intestino, gente, ele vai para a veia porta, que é uma das principais veias que levam todos os produtos da digestão para o fígado. E lá no fígado, né, ele vai virar o produto final, que é a glicose. A glicose, gente, é a nossa energia, é a nossa moeda de energia. Então, a glicose é o que todas as células precisam para produzir energia. Então, por exemplo, uma célula da pele, que é uma célula epitelial, ela precisa de glicose para produzir queratina. Uma célula nervosa, né, que é o neurônio, ele precisa de glicose para conduzir o impulso nervoso. Uma célula do músculo, que é uma célula muscular, precisa de glicose para contrair o músculo. Então, a glicose é o que toda célula precisa para desempenhar suas funções. E por que a insulina é importante nesse processo? Porque a insulina produzida pelo pâncreas é uma espécie de chave que vai abrir a célula para que a glicose entre, para que a célula consiga produzir a sua energia e desempenhar suas funções. Como a inflamação causada lá no periodonto aumentou algumas citocinas, principalmente interleucina 6, e a interleucina 6 faz uma espécie de deixa a fechadura enferrujada, que vai dificultar que a chave entre. Então, essa inflamação, ela diminui a efetividade da insulina, então causa uma resistência à insulina. Então, o que é que o pâncreas vai entender? O pâncreas vai dizer: oh, gente, eu produzo insulina, mas ainda tem tanta glicose aqui no sangue. O que é que eu vou fazer? Vou fazer mais insulina, já que eu acho que aquela não foi suficiente. Então, o pâncreas produz mais insulina, e mais insulina, e mais insulina. Porém, o fígado está lá, está percebendo. Tem muita insulina no sangue. E tem também muita glicose no sangue. E o que é que o fígado vai dizer? Oh, gente, acho que as células já aproveitaram todo o açúcar que estava aqui disponível. Vou armazenar esse, vou guardar esse na despensa para quando precisar a gente já ter aqui. Então, o fígado utiliza a insulina e o excesso de glicose para promover a transformação e transformar em gordura, que é o que a gente chama de lipogênese. Então, só resumindo qual seria esse processo. A inflamação no periodonto, na doença bucal, aumentou a concentração de citocinas, principalmente interleucina 6, e essa interleucina 6 tem relação com a resistência insulínica. Ou seja, a insulina não consegue abrir a célula para a glicose entrar. Sendo assim, o pâncreas vai produzir mais insulina porque acha que aquela não foi suficiente. Então aumenta a insulina, aumenta também a glicose porque aquela não está entrando na célula. E o fígado está dizendo: meu Deus, que confusão é essa? Que tanta glicose, tanta insulina é essa aqui no corpo? Vamos armazenar tudo isso aqui. Então o fígado utiliza a insulina e a glicose
para produzir gordura, para fazer a lipogênese. Essa seria a relação, gente. Então, uma pessoa com a saúde bucal ruim, ou seja, com a doença periodontal, com a doença gengival, aumenta marcadores inflamatórios, e esses marcadores inflamatórios promovem resistência insulínica. Essa resistência insulínica aumenta a lipogênese, a formação de gordura. Para vocês terem ideia, gente, olha isso aqui. Uma inflamação do periodonto, uma inflamação da gengiva e do periodonto, é equivalente a de 8 a 20 centímetros quadrados de ferida. Então, 8 a 20 centímetros quadrados de uma ferida. Então, olha aqui, é relacionado ao tamanho dessa ferida em uma mão. Então, você vê, essa é uma área de ferida que uma doença periodontal tem. E agora imagina isso multiplicado por 32, porque a gente tem 32 dentes, contando com o cisto, né? Então é muita inflamação. Então essa seria, gente, a relação entre a doença periodontal e a resistência insulínica que promove a lipogênese, tá certo? Então se você quer emagrecer, você tem que primeiro procurar um cirurgião dentista, para que você tenha saúde dos dentes, das gengivas, do periodonto, da língua, de toda a boca. E isso vai diminuir uma inflamação, ou cessar alguma inflamação que você tenha, ajudando você a emagrecer, tá certo? Então nunca foi tão certo aquele ditado que a saúde começa pela boca. Realmente é um clichê verdadeiro, né? E eu pensei nesse vídeo depois que eu vi o Dr. Baracate falando, né? Que antes, quando ele... O Dr. Baracate é uma referência em emagrecimento, em saúde integrativa, né? Medicina integrativa. E ele falou que toda vez que chega um paciente no consultório dele, ele primeiro pede que vá no dentista, para ver como é que está a saúde dos dentes, da gengiva, das gengivas, e para depois ele começar o processo de emagrecimento. E aí eu quis trazer esse tema para vocês entenderem como se dá esse processo de relação entre a saúde bucal ruim e a dificuldade no emagrecimento, tá certo? Gente, se gostaram desse vídeo, curte ele aqui para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas assistam e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e também me incentiva a postar mais. E se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, certo? Se tem ainda alguma dúvida, se surgiu ainda alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo, tá certo? Até a próxima, gente.